Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, irmã Márcia, missionária Selma, Silvino, meu cunhado querido. Senti sua falta ontem em mensagem. Seu nome não foi lá para a oração da noite, mas eu orei por você, pelo Júnior. Fordinho esteve aqui ontem, teu parente, que está aí se candidatando a prefeito. A Dezeni, paz do Senhor, Dani, tenho orado por você e pelo Robson, viu, Dani? A Mariluz, Aline, Cristina, Andressa, seja bem-vinda, Andressa, nossa irmã Edvanda, a Érica. Estamos orando pelo seu marido, viu, Érica? Sobre o cálculo renal. Ontem mesmo já entrei em oração e eu acredito que os irmãos também já viram a sua mensagem e já entraram em oração. Cristina, paz do Senhor Jesus. Luciana, Givaneide, Malu, a Rosa, Cleide. Paz do Senhor Jesus a todos. Senhor, cuida de cada um. Paz do Senhor, irmã Elisa, irmã Sueli. Glórias a Deus. A Rosa já colocou o avatar dela aí. Bacana. Ficou parecida, viu, Rosa? Renato Bertolini, paz do Senhor. Jerusa, boa tarde. A palavra que Deus tem para nós hoje se encontra em Lucas, capítulo 12. A gente vai estar falando do versículo 13 ao 40, dentro desses versículos. Nós vemos aqui que Jesus ele estava orientando ali os discípulos. E nessa feita tinha uma grande multidão ao redor de Jesus. E um homem no meio da multidão pediu para que Jesus viesse resolver uma disputa com o seu irmão sobre uma herança, sobre a sua herança. E Jesus então perguntou para aquele homem quem o havia feito juiz ou árbitro, né, para resolver a disputa entre eles. Jesus ali foi duro com aquele homem. E os que estavam ao redor dele pôde ouvir então essa palavra. Aqui o Senhor, dentro dessa palavra, ele aproveitou a oportunidade daquele homem que foi pedir para ele, né, resolver essa questão. Então ele ensinou ali a multidão e os seus discípulos que estavam sempre com ele sobre o perigo de enfatizar as coisas materiais. A irmã missionária Selma está pedindo para a gente estar orando, né, pela irmã Ana Rita que está internada, a gente vai estar orando. Também a Marta Helena que está com Covid e câncer. A Cícero Rodrigues, a irmã Aline pediu ontem, mandou uma mensagem, já vou estar falando para depois não cair no esquecimento, irmãos. E a sua filha, a filha desse casal, da Marta Helena e do Cícero, que está fora do país e também está com câncer. Então a mãe está com câncer e Covid, o pai está com Covid e ela está com câncer. Então vamos estar incluindo nas nossas orações Marta Helena, Cícero Rodrigues e Cláudia. Amém, meus irmãos? A Rosa postou aí um versículo, Provérbios 8, verso 17, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Glórias a Deus. Paz do Senhor Mineire. Os que buscam o Senhor na madrugada o acharão. A palavra dele nos ensina assim. Paz do Senhor Cristiana. Então, voltando aqui. O Senhor, ele enfatizou sobre o perigo de colocar as coisas materiais antes de Deus, né, irmãos? Nós gostamos de nos vestir bem, de nos alimentar bem, né, de ter uma vida de conforto, mas não devemos colocar em primeiro lugar na nossa vida. Nós devemos colocar sempre Deus em primeiro lugar.
também estamos orando pela nossa irmã Rosana, que está com Covid, toda a família. A gente está colocando em oração. Peço para os irmãos estarem orando. Então ele contou uma parábola aqui de um agricultor, um homem que era rico e que pensava só nos bens materiais e não se preparou para a eternidade. Ele não deu a prioridade para a eternidade. Ele, que era esse homem, né, que ele estava comparando para todos ali ouvir sobre aquela questão que tinha sido pedida para ele. Então essa parábola, ela mostra a loucura do materialismo e nos chama a ser ricos para com Deus e a buscarmos a vida eterna, ter a prioridade, então, em primeiro lugar, a vida eterna. E Jesus, ele acrescentou o ensinamento sobre o materialismo dentro dessa passagem. Ele falou que os servos dele não deviam viver em ansiedade sobre comida, vestimenta, tantas outras coisas, um carro bonito. Muitas vezes a pessoa se aperta, né, para ter um status. E Jesus, então, ele tinha uma vida simples, humilde, e ele ensinava ali para aquela multidão, para os seus apóstolos, a andar assim, a viver assim, para que eles tivessem paz e dessem prioridade, então, ao reino de Deus, à eternidade. E nós sabemos que Deus, ele sustenta, a palavra dele fala que ele sustenta as aves dos céus e não se esquece dos seus servos. Então ele disse para nós não andarmos preocupados, ansiosos com coisa alguma. E a ansiedade humana, ela não muda a sua realidade. Nós sabemos que não muda. Quem de nós podemos acrescentar a nossa estatura 1 milímetro ou 1 centímetro? Ou quem de nós podemos contar os fios dos nossos cabelos? O Senhor pode, o Senhor faz. Então nós devemos, em primeiro lugar, colocar Deus nas nossas vidas, porque Ele cuida de tudo. E nós devemos então confiar nele, saber que, como a irmã Janda está colocando aí, ele é nosso pastor, ele cuida de nós. Se Deus dá beleza às flores, irmãos, nós estamos na primavera. Ele cuida, quanto mais de nós que somos seus filhos. O Senhor tem muito mais prazer em cuidar de nós quando nós nos colocamos na vontade, prioridade para Ele, né? Então a ansiedade, ela é uma característica dos incrédulos, daqueles que não são cristãos, daqueles que não confiam em Deus, que não colocam a sua vida sem nenhuma ansiedade para o dia de amanhã na presença de Deus, sabendo que o dia de amanhã Ele prepara, o dia de amanhã Ele ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, dar essa prioridade. E nós sabemos que nós somos o rebanho de Jesus, e o rebanho de Jesus recebe um reino espiritual de Deus. Então nós devemos buscar os tesouros celestiais em primeiro lugar. Eu sei que é uma palavra de exortação que Jesus deu ali para os seus discípulos e para aquela grande multidão que estava ao redor dele. E ele hoje então continua nos exortando. E ele fala sobre a avareza, né? Jesus, então, ele reprova a avareza. Ele disse assim, esse homem, então, que estava no meio da multidão, ele falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele estava ali, então, preocupado, né? Foi pedir para Jesus falar para o irmão dele repartir. E Jesus, então, falou se ele era árbitro, né? E falou para que eles tivessem o cuidado de guardar de toda e qualquer avareza que pudesse vir a ser colocado em primeiro lugar na sua vida. E daí ele deu então essa parábola ali para os seus discípulos e para aquela multidão. E Jesus diz assim: e ele lhes proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois,
não tem onde recolher os frutos. Ele tinha muito, ele não tinha onde colocar, depositar. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então ali Jesus disse para ele: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, bebe, alegra-se, né? Aqui era o que ele estava dizendo: regala-te. E Jesus então lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou quem ficará com o que você preparou? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então aqui Deus falando sobre a prioridade, né? A prioridade material e a prioridade espiritual. E ele fala então, para nós não andarmos ansiosos, não andeis, pois, a indagar o que é a vez de comer ou beber, ou não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais dela. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor pregou, né, sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as outras coisas nos será acrescentada. E ele diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Coisa maravilhosa, nós sabemos que nós temos um reino preparado para nós. E aqui ele coloca, né? Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Então aqui Jesus ele pregou sobre a generosidade, né, em ser bom, em ajudar ao próximo. Porque ele diz: porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E Jesus fala sobre a vigilância. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que eu vir, não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, para nós ficarmos apercebidos, vigilantes, porque a hora que nós menos esperamos, o Filho do Homem, que é Ele próprio, virá para nos buscar. Então, a nossa prioridade, irmãos, que estamos aí, buscando o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar. Quantos acordam, nem faz uma oração, não buscam a direção de Deus, começam um dia sem estar preparado espiritualmente para as lutas que poderão vir, e aí fica desesperados, ansiosos. Por quê? Porque não colocou em primeiro lugar a confiança em Deus. E essa confiança que nos traz a paz, que nos traz a alegria do Senhor. Então vamos, irmãos, glórias a Deus, que nós estamos aqui buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Eu sei que hoje a vida é agitada, o tempo começa o dia, logo já termina, não deu para você fazer aquilo que você planejou, mas o dia de amanhã o Senhor tem preparado para nós. Então vamos viver cada dia ali, devagar, com paz, sem tanta preocupação com o dia de amanhã. É essa palavra que o Senhor nos dá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa exortação, essa palavra bendita que o Senhor nos dá, para nós termos uma prioridade, que é em primeiro lugar estar buscando o teu reino, a tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A tua palavra, ela nos diz, Senhor, que o Senhor cuida das aves, que o Senhor cuida. Deus, dentro dessa palavra mesmo, o Senhor diz que se o Senhor a sustenta, nós que temos muito mais valor, o Senhor não nos sustentaria. Nós sabemos que o Senhor nos sustenta, que o Senhor cura,
Deus, essas vidinhas que estão com Covid, nessa hora nós colocamos na tua presença. Deus, no teu altar, em santificação, Senhor, em temor, ó Pai. Cuida dessas vidas, ajuda. Traz a bênção sobre cada uma. Sobre cada causa que está sendo colocada agora na tua presença. Deus, no teu altar, toca, Senhor, ajuda, estende as tuas mãos. Nós estamos unidos em oração, crendo na tua palavra. E a tua palavra fala que o Senhor cuida de nós. Esse pequeno momento que nós tiramos para estar, ó Deus, em união, entrando no teu santuário, nós sabemos que o Senhor está nos ouvindo. Abençoa os meus irmãos, cuida de cada necessidade. Deus, se há falta de alimento, supre os seus celeiros. Se há falta de vestes, ó Pai, o Senhor prepara, porque o Senhor prepara, Pai. Eu tenho vivido isso na minha vida e te agradeço, porque o Senhor tem trazido, ó Deus, nas minhas mãos, e eu creio que os meus irmãos, com fé, colocando, o Senhor também fará. Eu os abençoo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amo vocês, ficam com Deus. Até amanhã, ao meio-dia.